do trabalho e do gasto natural da energia psíquica de que todo espírito é portador. O pai deseja o melhor para o filho, propiciando tudo o que é necessário para a sua evolução. Assim, devemos entender como funciona a relação Deus-Espírito. Essa é a grande dialética da vida e o máximo paradoxo que se estabelece na mente humana. Deus e Espírito são opostos que são conciliáveis e imantados pela filiação. Não se pode, filosoficamente, pensar em um sem que se estabelecer a existência do outro. Não se pode excluir um do outro. Porém, não se concebe que sejam iguais. Deus é. O espírito, o ser humano, torna-se sua consciência. Nem Deus tem os atributos humanos, nem o ser humano alcança-lhe a natureza íntima. O pão é um alimento, e a pedra que lhe é oposta, não sendo útil para fertilizar ou manter a vida. Dar o pão é oferecer a vida, é garantir a existência e a subsistência do ser. Tal possibilidade se torna um objetivo de Deus, colocando o ser humano em seu máximo foco de atenção. O ser humano é a obra-prima de Deus e a razão circunstancial da criação. Assim, deve ele se considerar, não se anulando ou se pondo como algo ínfimo no universo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite também aos nossos amigos internautas que nos acompanham ao vivo através do YouTube. Então, nesse momento, solicitamos que desliguem os aparelhos eletrônicos para que possamos estar realmente inteiros nesse trabalho espiritual que se inicia. Então, para que possamos realizar a prece de abertura, pedimos que procurem uma posição confortável. Fechem os olhos por alguns instantes. Vamos acalmar nossos pensamentos. Vamos fazer uma respiração calma e profunda. Mestre Jesus, somos gratos pela tua assistência em nossas vidas e pela valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente. Pedimos a tua permissão e proteção para iniciarmos os trabalhos desta noite. Inspira, amigo Jesus, o nosso palestrante, para que ele nos transmita o que precisamos aprender e modificar em nossas vidas. Acalma o coração e os pensamentos de cada um de nós, para que nossas energias sejam elevadas e harmonizadas. E assim que o aprendizado desta noite nos ajude a iluminar nossa consciência. Que assim seja. Antes de iniciar a palestra, vamos dar alguns avisos. Então, vai acontecer no dia 25 de outubro o seminário Sonhos que Direcionam a Vida. Como entendê-los? Um evento com 4 horas de duração e com um tema que vai lhe ajudar a entender os sonhos que direcionam nossas vidas. Além disso, inscrevendo-se no seminário, você ajuda os projetos sociais da Fundação Lar Harmonia, entre eles o Lar dos Idosos Fabiano de Cristo. Participe do seminário e seja solidário. E lembramos que as palestras da semana são transmitidas ao vivo na página do Harmonia, no Facebook e no YouTube. Aproveite esse recurso quando não puder vir pessoalmente e aproveite também para curtir e compartilhar a nossa página. E agora, então, temos o prazer de apresentar o palestrante dessa noite, Flávio Neri. Ele vai nos fornecer a sua palavra e compreensão sobre o tema Não Te Esqueças. É um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel.
Alô? Vocês me ouvem bem? Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria e júbilo que hoje estou aqui pisando pela primeira vez nesse salão doutrinário, do qual eu pude adentrar em 2017, quando aqui na ULI, no ciclo 1, tive a oportunidade de conhecer essa instituição mais de perto, porque já conhecia de nome e pelas indicações das pessoas que eu mandava vir para cá, que moravam pelas redondezas, né, daqui de Piatã. E naquele dia fui tocado de um imenso contentamento e dali em diante convidei minha esposa e passei a frequentar aqui. Hoje eu estou no ciclo 7 e no processo de crescimento dentro da instituição fiz o meu trabalho na central de capacitação para, quem sabe, ser um expositor da casa, e hoje, estando aqui como expositor, durante esse ano já fiz 2 na versão online, e foi muito contentamento com o convite da Zezé, de Rosana, né, que eu não conhecia pessoalmente, mas que foi selecionando e pegando as pessoas que passaram pela central e dando a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, e para mim é realmente motivo de grande alegria no meu interior, porque esta casa é um exemplo de organização, de ação no bem, e que na figura do nosso presidente de honra, né, que é o Adenair Novaes, com todos aqueles que o cercam, desenvolve um trabalho de grande relevância na sociedade soteropolitana e nas circunjacentes. Então, por isso, eu primeiro precisaria falar isso, porque pisar aqui é uma imensa alegria. E assim, falar do tema de hoje, que é de uma grande complexidade para mim. Por quê? Falar de um tema que o nosso querido Emmanuel Benfeitor consegue, nessa série Fonte Viva, em várias obras que começam por essa, Caminho, Verdade e Vida, tem Ceifa de Luz, tem Vinha de Luz e tem Fonte Viva. E assim ele traz passagens do Evangelho e consegue, com um versículo da Boa Nova, fazer uma síntese praticamente em uma página. Imagine eu ter que ler a síntese que Emmanuel fez de uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, e tentar extrair desse conteúdo tão sintético alguma coisa que eu pudesse acrescentar a vocês. Então, é um desafio imenso. Então, em primeiro lugar, eu vou convidá-los que leiam depois, eu vou ler também com vocês, mas que vocês possam depois, tem na internet, vocês podem pegar essa página e dar uma lida. E através do viés da interpretação pessoal de cada um, vocês vão poder ter um outro entendimento. Como o próprio Emmanuel fala, que ele não tem nenhuma pretensão, quando trouxe essa série, em querer dar a última palavra naquilo que ele consegue entender e absorver do ensinamento que estão nas Escrituras, no Novo Testamento em particular. Então, a partir daqui, essa série, portanto, traz o capítulo que foi atribuído e foi sugerido que eu falasse, o Não Te Esqueças. Sempre ele vai começar com um versículo do Novo Testamento. E aqui ele vai dizer o seguinte, é uma parte de João que diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Isso solto fica um pouco difícil vocês compreenderem. E para mim também foi difícil saber de que trecho ele estava falando. Ao ler a parte que vem abaixo, eu comecei a ter um entendimento, mas para isso eu fui no Novo Testamento e vim saber que essa passagem ela só está no Evangelho de João, que tem, depois da passagem que vai falar sobre a unção em Belém, que é aquele movimento onde Marta e Maria recebem o Cristo na sua casa, e ela vai e unta os pés do Cristo, limpa com seus cabelos, e ali, irmã de Lázaro, e Lázaro era um amigo particular de Jesus. Na sequência desse Evangelho de João, vem essa passagem, que é o plano para matar Lázaro. Eu não vejo isso em Mateus, em Lucas e nem Marcos. Pelo menos aqui, que é o Evangelho que eu me referencio, o Novo Testamento de Haroldo Dutra, ele vai trazer aqui essa passagem, que é o capítulo 12, versículo 9, para que vocês percebam a contextualização do versículo que o Emmanuel se deteve para desdobrar na página síntese que ele faz no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele vai dizer: numerosa turba dos judeus soube que estava lá, e foram não somente por causa de Jesus,
mas também para verem a Lázaro, que se ergueu dentre os mortos. Mas os sumos sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Então queriam matar Lázaro e Jesus, porque muitos dentre os judeus estavam partindo e crendo em Jesus. Olha que interessante. Emmanuel pegou esse último versículo, que é o 11, que está aqui. Porque muitos dentre os judeus estavam partindo e crendo em Jesus. Aí começa todo o entendimento da nossa construção. Adenauer fez os vários livros sobre o arquétipo divino, que é Jesus, e tantas obras que ele escreve. Mas no meu pequeno entendimento, já começa aí. Jesus, portanto, é convocado a tentar tirar Lázaro do óbito, que é, entre aspas, o óbito de Lázaro, porque, para início de conversa, ele não veio contrariar as leis. Então, Lázaro não estava desencarnado. Para que a desencarnação se desse, é preciso que cada átomo, como está lá na codificação, cada átomo do perispírito seja desvinculado de cada átomo do corpo físico. A morte biológica, pelo Conselho Federal de Medicina, é dada quando há morte encefálica. Mas a desencarnação só se dará quando cada átomo for desvencilhado do corpo físico. Portanto, a morte física é uma coisa, a desencarnação é outra. E no caso de Lázaro específico, ele não tinha desencarnado. E haverão controvérsias que não cabe a gente aqui entrar no embate, mas que ele não estava morto, ele não estava. Ou ele estava em estado de letargia ou estado de catalepsia. Para o aprofundamento da letargia e da catalepsia, vocês podem ir no Livro dos Espíritos, lá na questão 422, que vai falar da letargia, catalepsia e mortes aparentes. E eu não vou me ater a isso também, mas é importante que vocês vão na fonte e deem uma lida, já que vocês estão nessa egrégora do dia de hoje, estão presentes aqui no Salão Doutrinário, e vocês que nos ouvem pela TV Harmonia, deem uma estudadinha, pelo menos hoje à noite, antes de se recolher, para ver se tem algum insight, alguma outra informação que eu não consegui alcançar. Então Lázaro, ele não estava morto. Por que não estava morto? Porque Jesus não veio contrariar as leis. As leis naturais, as leis divinas, elas estão aí e não foram feitas para ser contrariadas. Portanto, ele estava em estado cataléptico ou letárgico, mais provavelmente estado de letargia, e que quando foi convocado Jesus para vir salvá-lo, porque Marta acreditava em Maria que Jesus tinha esse poder, Jesus ficou, entre aspas, de boa, onde ele estava. E dali ficou e deu um tempo de mais 2 dias e voltou com 4 dias depois que Lázaro tinha sido constatado como morto. Como lá não se enterrava, se colocava em um mausoléu, né, com uma pedra na frente, Lázaro estava lá já há 4 dias. Quando Jesus retorna e chega lá na casa de Marta e Maria, ela, mestre, por que não viestes antes? Se tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido, mas agora é tarde. E aí Jesus fala, do jeito que ele tem que falar, eu não lembro ipsis verbis aqui, ele se acalma, mulher. Lázaro vai até a porta do sepulcro e fala, Lázaro, sai daí e vem. Lázaro vem com o sudário no rosto, que na verdade é um lenço, e todo enfaixado em atadura. Ele tira as ataduras e tira o sudário e mostra-se vivo. Para o povo da época, é óbvio que aquilo era um fenômeno que contrariava qualquer lei que eles poderiam conhecer. Alguém que estava morto há 4 dias voltar a viver era algo muito impactante. E, portanto, Jesus ali faz um fenômeno que é de, através da sua capacidade de manipular os fluidos, ele vai fazer com que Lázaro retorne ao corpo físico, como estando ele em desdobramento. O corpo ali em estado letárgico, porém o espírito vivo, porque ainda estava vinculado por átomos do perispírito vinculados a átomos do corpo físico. Então a morte não se dava. Mesmo que alguns órgãos pudessem, o corpo dele emitir odores que pudessem mimetizar um corpo morto. Mas ele não estava morto. De fato, não estava. Então, quando Lázaro vem, a passagem, portanto, e que os judeus se preocupam, é que havia um movimento, e obviamente que nós todos estamos mais acostumados a fazermos esses movimentos atraídos pelos fenômenos. Vocês percebem que no movimento espírita, quando iniciou, o Chico Xavier tinha sessões de materialização, e que Emmanuel suspendeu, porque as pessoas eram atraídas no momento específico àqueles fenômenos que Chico tinha a capacidade de, doando ectoplasma, fazer a materialização de espíritos. Isso, com o tempo, foi se diluindo
E ele ficou com a missão da psicografia. Você não tem mais tempo, Chico, a ficar se dedicando a esse tipo de trabalho de materialização. Vamos ficar com os livros para iluminar as consciências. E Chico foi o que foi. Esse salão doutrinário tem o nome dele, né? Que é uma honra estar aqui, Salão Doutrinário Chico Xavier, e publicou mais de 400 e poucos livros e deixou um grande legado de iluminação de consciências. Na perspectiva, portanto, de que quando Lázaro, portanto, voltava à vida, todos aqueles estavam preocupados com o fenômeno que atrai os olhos e que faz com que as pessoas, se às vezes, se fidelizem ou não, mas já foi demonstrado, e no livro O que é o Espiritismo, que Kardec dialoga lá, faz uns diálogos com o cético, com um padre e com o cientista, ele vai simplesmente fazer uma forma de abordagem através da dialética, ele começa a problematizar e vai mostrar que mesmo aqueles que pudessem ver fenômenos, mesmo assim não creriam, poderiam não crer. E isso é um fato que muitos pensam que algumas pessoas poderiam ser adeptos da doutrina espírita ou de qualquer outro tipo de filosofia ou de religião pelo fenômeno. Esses fenômenos atraem, sim, mas eles não sustentam a pessoa naquela proposta só pelo fenômeno físico. Então, quando aquelas pessoas começavam a ir em grande escala para ver Lázaro vivo, os judeus começaram a se preocupar, querendo matar Lázaro e querendo matar Jesus, porque estava trazendo uma confusão, e ele precisava dar um basta naquilo. E o desenvolvimento vai se dando, e assim a gente vai iniciar a leitura da página, para que possamos fazer um paralelo com a nossa vida atual. E ele vai dizer assim, quando o tópico de João 12:11 foi dito, porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, o D está minúsculo aqui, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aí vem a leitura. Narra o Evangelho de João, que muita gente, encaminhando-se para Betânia, que era a cidade onde Marta e Maria viviam, e Lázaro, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro. A curiosidade, como pode um morto viver? Que é isso, eu tenho que ver isso, né? A ressurreição, que nós espíritas não acreditamos na ressurreição. Nós não acreditamos na ressurreição, na reencarnação, mas a ressurreição não. Jesus, quando ele aparece no fenômeno de materialização. Também não vamos entrar no mérito. E eles acreditavam, os judeus, que era uma ressurreição do corpo. Como muitos irmãos nossos também creem que, no final dos tempos, várias pessoas levantarão e se erguerão com esse mesmo corpo físico que hoje nós habitamos no personagem que vivemos na atual existência. A gente sabe que isso não é possível. Então, muitos foram lá contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro pelo Cristo como vivo. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Os fariseus que viviam no Sinédrio, o próprio Paulo de Tarso era um doutor da lei e judeu, e que também tem toda a sua conversão na estrada de Damasco, vocês conhecem. Eles não esperavam que Jesus fosse o Messias. Tinham a pretensão, como o próprio Judas, que Jesus fosse um rei poderoso, que pudesse realmente tomar de novo o poder pela força das armas. Não imaginava que seria um que nasceria num estábulo e que poderia ser tão simples, filho de um carpinteiro. Que seria Jesus esse, o rei dos judeus? Então os fariseus começavam a ver que aquilo poderia ser sortilégios, e começava a questionar Jesus, colocando ele no contraditório em várias passagens do Evangelho, que vocês se lembram, com relação à mulher adúltera, que falava, quem de vós tiver esse pecado, que atire a primeira pedra, porque ele não poderia contrariar as leis mosaicas, porque assim ele poderia estar batendo de frente com o sistema, e ele também não poderia contrariar as leis do Pai, que é de amor, de justiça e de caridade. Então ele ficou num movimento onde ele se abaixa, escreve no chão, e todos aqueles que não tiverem se equivocado, atire a primeira pedra. Os mais moços, os mais velhos foram indo até os mais moços, demonstrando, portanto, que ele podia transitar nas leis de Moisés, nas leis do Velho Testamento, trazendo a boa nova, que é o seu evangelho de amor e de justiça. E aquela mulher levanta e ele fala, vais e não tornes a se equivocar. Pecar é o termo de errar o alvo, que a gente está muito impregnado dessa visão judaico-cristã do pecado, mas o sentido, armátia, é o sentido de errar o alvo. Então, vais e não tornes a errar o alvo. Então, ele concede a ela aquele movimento de, entre aspas, de liberação do equívoco do delito que ela tenha cometido. Então, quando, nesse movimento, que as pessoas começam a migrar para Betânia e voltam convertido ao cristianismo,
os fariseus começam a ficar preocupados. O que é que está acontecendo? Como pode? Estamos perdendo adeptos do judaísmo e eles estão começando a seguir esse tal desse Messias. Temos que matar. Vamos terminar com ele. E Lázaro também, porque Lázaro é uma fonte da informação daquele que foi para o além, que morreu e voltou. É um fenômeno que é realmente interessante. Na época eles não tinham recursos para identificar que era uma catalepsia ou uma letargia. Não tinham. Então ficava para aqueles que perceberam 4 dias o Lázaro dentro do mausoléu, ele voltar à vida, era volta à vida mesmo, de fato. Não era um fenômeno que foi uma mistificação. Então, ele, falando com o próprio Lázaro deve ter relatado, eu não sei, mas deve ter dito que vivenciou experiências no mundo extrafísico. Aqui são elucubrações minhas. Se ele desdobrou, ele pode ter recordações do que viveu no mundo extrafísico, como nossa querida Ivone Pereira do Amaral, que tem um livro clássico delas que vocês conhecem, Memórias do Suicida, que vivia direto em estado de catalepsia, saía do corpo por várias noites, e ia para o Vale dos Suicidas, fazia pesquisas no mundo espiritual e retornava. E o pessoal pensava que ela estava morta e ela não estava morta. Muitas pessoas hoje, a ciência médica evoluiu para identificar pessoas que estão em estado de letargia ou catalepsia para não ter que enterrar. Mas tem relatos de casos de pessoas que foram enterradas em estado de letargia e catalepsia e quando foram exumados, viu que estava lá no caixão todo revirado, querendo sair de dentro do caixão. Meu Deus do céu, imaginar um negócio desse, que abafamento, hein? Você ser enterrado dentro de um caixão, 7 palmos de terra, você é espírito imortal, a gente entendeu isso na URI, a gente aprendeu isso, nós somos espíritos imortais, eu sei disso, mas vá viver na prática isso aí, com um monte de terra em cima de você, e você debaixo de um caixão, e ver que você acordou, abriu o olho, terra na boca, terra, e você começa a se mexer e querer empacar. Ave Maria, que morte! Se puder pedir que nunca aconteça isso na minha vida, pelo amor de Deus, eu não tenho estrutura para um negócio desse não. Mesmo que na hora venha a lembrança, eu sou espírito imortal, não tomou, eu não vou morrer, ninguém morre, mas daqui que eu passe pelo abafamento daquela terra em cima de mim, não deve ser nada agradável. Então, quando essas pessoas conversavam com Lázaro, e Lázaro falava do fenômeno, provavelmente ele contava os feitos que ele pôde vivenciar no mundo espiritual. E aí ele ia seduzindo aquelas pessoas pela sua própria exemplificação da experiência, que é o que conta em alguns casos, mas mais do que a experiência, dizem alguns, educadores, que nada melhor do que o exemplo para fazer com que haja uma mudança no outro. Através do exemplo você conquista muito mais do que através de fala, de retórica ou de discurso. Eu diria que quem diz isso está equivocado. Eu não acho que só através do exemplo, eu acho que é a única forma de a gente poder realmente demonstrar o nosso processo de amadurecimento e de evolução é através da exemplificação daquilo que a gente já acredita. E é isso que vai ser mostrado aqui na continuidade do texto. E ele continua dizendo: essa lembrança do apóstolo João é preciosa e avança. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma, voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Olha o que ele diz, o Emmanuel. Então, a alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada, fazendo uma exemplificação com o fenômeno da ressuscitação de Lázaro, para o seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Ele vem dizer que muitos de nós fomos resgatados, ressuscitados enquanto em contato com o Cristo, quando encontramos o cristianismo como uma proposta realmente de renovação planetária, como realmente um divisor de águas da história, com o seu evangelho de amor. Nós percebemos aqui, como espíritas que somos e cristãos, portanto, nós entendemos que o Cristo é o referencial maior, é o modelo e o guia da humanidade. E ali, como ele faz nós outros nos ressurgirmos daquilo que poderia ser o intelecto que os fariseus viviam no Sinédrio, nas suas discussões, naquelas discussões que eram sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro, e eles ficavam nos discursos, onde muito oravam, muito falavam, e não viviam no coração aquilo que pregavam. Então, essa passagem que Emmanuel nos traz é: o Cristo ele veio nos ressuscitar para sair da razão, mas não é abandono da razão, e acessar o sentimento. É o que eu consigo alcançar, da leitura que eu fiz. Então, a partir do sentimento, nós podemos nos conectar com os corações daqueles que sofrem, daquelas pessoas que necessitam do amparo, e que nosso exemplo aqui no Harmonia é digno de nota. Eu acho que é a primeira casa, se não me engano, me falaram que o amar também
já começou os encontros presenciais. Mas aqui, para mim, é meu primeiro dia de fala nesse ano, depois da pandemia, quando começou a pandemia, que eu posso estar numa casa espírita falando. Estava lá me sentindo muito desconfortável, meu lugar é aqui. Eu gosto de gente, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ver vocês, tocar em vocês. Falar para a câmera é muito desagradável. Você fala, não tem como interagir, eu quero dar um exemplo, não posso falar, aí fica aquela coisa assim, mas é o que é. E a gente acolhe também, que se não fosse isso, nós estaríamos parados até hoje. Então, graças à tecnologia, nós podemos continuar divulgando o Espiritismo, divulgando o Evangelho. Então, não contra, mas é o terceiro incluído. A gente inclui e transcende. Mas em mim, ainda continua, como nos livros, de um modo geral, as pessoas já aderiram ao tablet, aos PDFs, eu não suporto ler livro naquilo. Mas é óbvio, estando num voo, num lugar que eu não tenho um livro, eu vou ler num aplicativo daquele. Mas eu prefiro meu livro físico. Eu quero cheirar o livro, eu quero tocar no livro, eu quero abraçar meu livro, e isso não vai ter preço. Eu acho que pode evoluir como for. Vai ter esse recurso, mas o livrinho nunca vai ser, no meu ponto de vista, no momento civilizatório que nós estamos, ele vai ser tirado da sociedade. Assim também eu penso das palestras, né? Que esse contato com vocês aqui, olhar cada um de vocês, que eu tenho visto na ULE aqui, é muito prazeroso. Mesmo que o deslocamento estressante, a gente ganhou muito, né, no trabalho remoto, nós não precisávamos nos deslocar. Eu estaria lá, 5 minutos antes, me conectava, como o nosso querido Cláudio, manda o vídeo para ele com um dia de antecedência e ele disponibiliza para vocês. Mas essa pequena digressão é para dizer que eu estou muito feliz em poder estar aqui na ULE, ou melhor, no Centro Espírita Harmonia, que através da ULE eu pude chegar até esse púlpito ou essa tribuna para falar presencialmente para vocês a primeira casa que historicamente vai marcar na minha mente. Então ele vai dizer como perder esses adeptos do judaísmo para esse Cristo. E avança, quando ele avança dizendo, muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo e da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Claro, se Lázaro foi tocado pelo Cristo a ponto de voltar à vida física, estando morto, tem algo para contribuir. Todos desejam conhecer as modificações. Então ele vai falar aqui, ele traz, né, nas entrelinhas, ou melhor, diretamente dizendo, muitos homens estão mortos. Quantos de nós estamos mortos e soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo e da negação? Aí vem um contraponto com o momento que estamos atravessando. E serviu bastante esse movimento do Covid, e eu tenho tido assim, muita gratidão e honra àquilo que ele está trazendo de contribuição da evolução planetária. Com todo o respeito às pessoas que estão se despedindo dos entes queridos na morte do corpo, que a vida não cessa, morre o corpo, mas a vida não acaba. Mas é óbvio que muitos não têm esse olhar, e a dor é muito grande. E eu me solidarizo com a dor de todos aqueles que perderam um ente querido, pessoas próximas a mim partiram também. Mas nunca na história nós podemos ter percebido um movimento que é a proposta que eu entendo do Covid, do ir para dentro. O Covid não chamou a gente para ir para fora, para fazer trabalhos externos. Foi a pandemia que mandou todo mundo voltar para o seu lar, conviver com as suas famílias, vivenciar as relações domésticas e viver a relação consigo mesmos. Porque muitos, às vezes, conseguiram se refugiar pela tecnologia, pela internet, uma live atrás da outra, conteúdo que não acaba mais, informação ocupando um HD com tudo que pode estar sendo publicado, mas não tem o tempo, às vezes, de parar para ficar consigo mesmo. Porque quando paramos para ficar conosco mesmos, nós percebemos, às vezes, que temos que olhar para nossas mazelas, as nossas condições ainda de limitação, mas também, assim, olhando, poderíamos perceber as nossas virtudes, as nossas habilidades, a nossa potência. Como não temos o hábito de olhar para dentro, e a tendência da sociedade é viver o mundo externo, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o fenômeno ou meio mais fácil para nós alcançarmos nosso crescimento, e ele vai dizer, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, para ficar literalmente aqui o que está dito. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí disse um sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo. Lá no pórtico de Delfos, que não foi Sócrates, mas a Pitonisa, que era visitada, uma médium da época, por vários sábios que viviam naquela época civilizatória, tinha lá no pórtico escrito, conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade e saberás tudo sobre o universo, sobre os deuses do panteão, né? Então, é óbvio que o conhecer-se a ti mesmo é a proposta que a gente vem tendo ao longo desses milênios,
que desde Sócrates, Jesus, a mesma proposta, quando se refugiou no deserto por 40 dias, para fazer conexão com o mundo íntimo e se conectar com o Pai, todos buscavam, ou melhor, a proposta desses seres é o movimento do ir para dentro. Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, também quando se viu com todo o conforto principesco e que percebia que aquilo não trazia felicidade, ele começou a entrar no estado de depressão, porque tinha todas as riquezas, castelo para o inverno, para o verão e para o outono, mas o vazio existencial ocupava a sua alma. O pai o protegia de que ele não fosse para o mundo externo, mas ele, quando um dia saiu, viu que pessoas envelheciam, começou a ficar preocupado. Depois saiu de novo do castelo, viu que pessoas adoeciam. E na terceira saída viu que pessoas morriam. Ele se chocou. Eu não posso ficar aqui nessa pompa e circunstância, vivendo essas benesses, sem fazer um movimento de descentramento. Na linguagem de Teilhard de Chardin, que escreveu o livro Fenômeno Humano, que é o centrar-se, o descentrar-se e o supercentrar-se. O centrar-se é o autoencontro, é o autoconhecimento. O descentrar-se é, a partir desse lugar, você ir para fora, para servir a sociedade, como a Fundação Allar Harmonia faz, e com maestria. E o supercentrar-se é essa conexão com o Deus que não está fora, que está internamente, o Deus interno. Então, tudo isso pode se dar concomitantemente. O centrar-se, o descentrar-se e o supercentrar-se. Nesse movimento, portanto, que nós poderíamos estar usando a pandemia para esse movimento de mergulho interior, para que essa sociedade que nós vivemos, utilitarista, hedonista, individualista, egoísta, pudesse ser um pouco mais universalista, altruísta, e que trabalhasse as virtudes que o Cristo nos deixou com a sua boa nova. Então, o movimento, quando Emmanuel chama e diz que as pessoas que vivenciam como soterrado nos seus sepulcros da indiferença, do egoísmo e da negação, negando tudo que está aí. E a gente não quer olhar, porque olhar para isso que está aí geraria um movimento de sair da zona de conforto. Então é mais fácil fechar o vidro dos automóveis, não olhar para o que está à nossa volta e viver a nossa vida com o olhar para o próprio umbigo, que não é a proposta que nós trazemos quando nós lemos uma passagem como essa, né? Então, quando ele traz isso, ele avança dizendo: se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, que já fez isso com muitos de nós, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Então, muita gente aí já ouviu falar do Cristo, mas não tem ainda a condição de compreender a proposta do Cristo. Nós mesmos não conseguimos alcançar. Ele era a manifestação de Deus, ele era uno com o Pai. Como pode a mente relativa compreender a mente absoluta? Nós podemos tentar fazer ilações, elocubrações, mas a gente, como relativo, não pode compreender o absoluto. Eu faço uma imagem, imagine em mim uma ameba no meu intestino. A ameba pensa que o Deus dela é um amebão maior do que ela. O grau de consciência que a ameba pode alcançar é esse, de que achar que Deus é uma ameba maior. E ela está dentro de um organismo muito mais complexo, que é o organismo humano, e que o Deus dela poderia ser eu. Jamais ela conceberia um Deus como eu. Então nós, de uma forma ou de outra, vamos tentar sempre explicar Deus a partir da premissa do humano. Como nós somos humanos, nós concebíamos no passado, na visão judaico-cristã, o Deus antropomórfico, que é um Deus que pune, que castiga, que não é o Deus que nós acreditamos na doutrina espírita. Nós acreditamos num Deus de amor, um Deus que cria leis, que são imutáveis, e que, portanto, ele não perdoa ninguém, porque perdão pressupõe mágoa antes, e Deus não se magoa nunca. Imagine Deus de mimimi, Deus aborrecido, estou de mimimi. Estou retado com Flávio, vou fazer ele se castigar nisso. Me aborreci com fulano, vou fazer aquilo com aquele. Deus não se aborrece, Deus não se magoa. Por isso ele não perdoa, porque perdão pressupõe mágoa. Para se perdoar alguém, você tem que se magoar. Ele tem leis que a gente está aí, à nossa disposição. Quando nós nos afastamos dela, por uma necessária reajustamento, nós voltamos para o reajustamento com a lei, que é a lei divina, e que nos leva para a plenitude, para o estado de bem-aventurança. Então, quando a gente passa por essa experiência no humano, é verdade que muitos de nós, como está aqui sendo dito, não podemos ainda entender aqueles que não compreendem o Cristo, porque nós mesmos temos dificuldade de compreender. Mas se nós caminhamos um pouquinho mais, não por sermos espíritas, mas por estarmos num movimento de autoencontro, de autotransformação, de autodescoberta, isso nos dá uma condição de sermos o exemplo, quando eu falei lá no início da nossa preleção.
porque o exemplo vale mais do que palavras. A vivência no cotidiano, até mesmo no movimento desesperador que a sociedade odierna atravessa, onde a morte bate de frente com todos aqueles que pensavam que não seriam tão próximo, e vai lidar diretamente com a condição da mortalidade do corpo, eles passam a vislumbrar a vida numa outra perspectiva. E aí começam a perceber, olha, ricos e pobres, pretos e brancos, em qualquer nível de classe socioeconômica pode ir, a qualquer momento. E o que é que eu estou fazendo da minha vida? Se a gente continua como espírita que somos, difundindo o ódio, difundindo as divergências, fazendo um trabalho de desserviço para a sociedade, ao invés de levarmos a esperança, nós não podemos levar o Cristo, como o Emmanuel nos traz na passagem. Não nos esqueçamos que nós somos os trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora não significa dizer que somos melhores. Tem aquela passagem lá, o trabalhador da primeira hora que ganhou um denário, da sexta, da terceira, e por aí vai. O da última hora ganhou a mesma quantidade de valor, porque ele estava ali à disposição para o trabalho. Nós já passamos por experiências no judaísmo, no protestantismo, muitos de nós, no catolicismo. Hoje estamos no espiritismo, que nos dá esse plus. Nós acreditamos que é o Consolador prometido pelo Cristo. Moisés traz a primeira revelação, Jesus traz a segunda, e o Espiritismo, em 1857, com Allan Kardec, traz o Livro dos Espíritos, que tira o véu sobre a forma alegórica que o Cristo dizia, sobre a forma que ele tinha que falar no momento histórico em que viveu. Mas hoje, em pleno século XXI, nós precisamos atualizar, como o nosso Adenauer fala sempre, a linguagem para o novo século. Nós estamos no século XXI com a doutrina que é do século XIX, e que foi consolidada no século XX, e já adentramos o século XXI. Olha, 3 séculos, publicado em 1857, a sua consolidação vai se dando quando Kardec morre, e o espiritismo vai se difundindo pelo mundo, mais especificamente no Brasil, e hoje o século XXI. Às vezes tem passagens do Evangelho que a gente lê e a gente discorda, eu discordo. E uma certa vez eu lembro, a Adenauer estava fazendo uma palestra na COBEM, há uns 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, eu na plenária como ouvinte falei, Adenauer, e aí essa passagem que diz assim que Deus pune, Deus castiga, aí ele olhou assim para mim e disse assim, não, é uma linguagem, que às vezes na tradução as pessoas interpretam assim, mas às vezes foi dito desse jeito mesmo. Era a época histórica que Kardec vivia e era possível de ser aquela linguagem. Hoje estamos vivendo em outra época civilizatória. Precisamos atualizar não o espiritismo. O espiritismo é atemporal, mas é preciso atualizar a linguagem para podermos comunicarmos com as pessoas e demonstrando que o espiritismo nada mais é que uma ciência filosófica que tem repercussão moral. Não é mais uma religião. Ele pode ser visto também como uma religião por esses movimentos da moral cristã que nós realmente acolhemos. Mas ele é mais do que uma religião. A religião, como é posta aí fora, dá uma representação de hierarquia, de sacerdote, de liturgias. Nós, no espiritismo, temos aqui alguns movimentos que podem copiar, às vezes, as liturgias dos nossos atavismos, das experiências vividas, que muitos aqui estão impregnados, né? O movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra coisa. O movimento espírita é feito pelas pessoas que compõem. A doutrina espírita foi o que foi codificado por Kardec no seu Pentateuco de origem e que muitos aqui nunca leram o Livro dos Espíritos, vão passar a vida inteira dentro do espiritismo e não vão ler. E ok para isso, é uma escolha. Nós deveríamos ter a base da codificação como leitura de base para vivenciarmos melhor dentro da doutrina e podermos ser um exemplo do cristianismo, não viver na persona, porque a gente pode correr o risco, como aqui temos uma visão muito profunda dessa questão psicológica, e que realmente traz uma contribuição imensa, não adianta mudarmos os papéis. É o persona daquele agressivo que vira o bonzinho, com a voz melíflua, muita paz, meu irmão. E ali só uma representação social de uma máscara para ser aceito, ser querido no ambiente que milita. Não quero dizer com isso que a pessoa também não vai fazer expressão da sua sombra de uma forma avassaladora, agredindo todo mundo. Mas é o movimento do ir para dentro, para olhar de fato como é que eu estou hoje me manifestando? Isso é quem eu estou na minha essência, porque minha essência é divina, eu sou espírito imortal, portanto centelha divina. Mas como eu estou hoje representando-me na atual conjuntura, eu estou no personagem Flávio, que tem um arcabouço de experiências vividas e que estão em mim, como tendências e predisposições que eu posso me utilizar para me manifestar nessa realidade. Mas se vocês ficam sempre na máscara social, que é
tentativa da demonstração de um personagem, de uma persona do bonzinho, vocês se violentam. E o self não suporta isso por muito tempo. E ele vai fazer o chamado para você olhar para dentro. Olha, não estou aguentando mais, ego. Você aí é o mordomo. Você está querendo mandar e desmandar, quem é o dono da casa sou eu. E esse eixo ego-self devia ter um diálogo constante, mas nós não conseguimos ter esse diálogo se nós não fazemos o movimento de silêncio e de ir para dentro. No meu ponto de vista, é uma das formas que nós poderíamos encontrar. Foi assim que Buda se iluminou. Foi assim que Francisco de Assis encontrou no seu movimento da sua noite escura, com o tracoma, as chagas e a malária, ele se encontra com o Cristo. Ele era João Evangelista e volta como São Francisco. Foi assim que Cristo já era iluminado. Quando passou pelos momentos de mais dificuldade, ele se refugiou no deserto. Através da meditação, ele vai para dentro. E olha para dentro, ele encontra o Deus interno e pode expressar a sua verdade. A verdade está dentro, está no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, de Jung. Diz assim, um adágio popular assim, vai para dentro, que é dentro que encontras a verdade. Eu não sei se é ipsis literis assim, mas é mais ou menos isso. É dentro que está a verdade. E é nessa verdade do mergulho interior que vocês podem ser a sua melhor versão. É assim que vocês podem expressar a verdade de vocês, sendo vocês. Como dizia um homem que passou lá atrás, chamado Mahatma Gandhi, seja em você a mudança que vocês querem ver no mundo. Não há como ter mudança no mundo se vocês não fazem a mudança dentro de vocês. Essa mudança se dá a partir do autoconhecimento, que pode ser, na linguagem de Adenauer, no livro Psicologia do Espírito, o conhecimento do ego, que é uma coisa muito periférica. Aí vocês vão para o autodescobrimento, que é descobrir todo o inconsciente profundo. Aí vai se dando a autotransformação, que é um processo psicodinâmico, e que vai se consolidando num processo de autoiluminação inequívoco, e que todos um dia alcançarão. Mas não há como se iluminar só imaginando criaturas divinas. O processo de iluminação vai se dando a partir do movimento do olhar para dentro. E aí vocês podem ser, como Emmanuel traz, um exemplo a ser seguido na expressão de dizer assim, ele é coerente. Eu não sou. Eu digo sempre, quem foi coerente, congruente com tudo que falava, que pensava e que fazia, eu conheci um, Cristo. Não conheci. Ele é muito distante de mim. Eu nem me prendo muito a ele. Eu tenho assim uma certa adoração a Cristo, mas é uma coisa tão distante, tão fora da minha realidade, que eu prefiro ficar com São Francisco, que é mais próximo de mim, porque viveu nas tabernas, viveu na esbórnia, viveu aquela vida do homem comum e movimentou-se na própria encarnação para conseguir fazer o movimento de iluminação. E esse me dá uma vontade de me esperar. Jesus já veio puro, já existia antes da terra, construiu a terra, junto com espíritos puros de outra envergadura, então ele aí é muito inalcançável. Mas a gente tem espíritos próximos que viveram aqui no século XIII e que foi São Francisco, salvo engano, 13 ou século XII, e que mostrou que é possível. A pessoa, se faz esse mergulho interior, pode ser um servidor do Cristo e não esquecer da nossa proposta, que quando todos nós viemos, ninguém veio para ser assassino, ninguém veio para fazer nada que fosse de encontro às leis, mas nós nos perdemos, porque no mergulho na carne há um embotamento e que faz com que nos afastemos da nossa proposta. Qual é o nosso sentido existencial? Qual é o propósito de vida de vocês? O que é que vocês têm como proposta de realização aqui? Muitos aqui na URI já encontraram o seu propósito e que seguiram o seu propósito e por isso conseguem encontrar um pouco mais de paz. Isso dá a gente uma condição de se exemplificar. Por que Adenauer tem essa capacidade de criar tanto com pessoas que ele conseguiu agregar à sua volta? É digno de nota. Com todos os processos que possam ter, que queiram falar. Como eu falo também de André Luiz Peixinho, podem dizer o que for, mas é uma capacidade muito incomum de pessoas que têm uma capacidade de agregar pessoas à sua volta e fazer uma revolução pequena. Um Divaldo Franco consegue agregar pessoas à sua volta. Por que a gente não consegue? O que é que vocês estão fazendo da vida de vocês, que não estão acessando a potência que habita em cada um de vocês, para se colocar à disposição do serviço, o serviço voluntário, se colocar como uma possibilidade de um expositor numa casa espírita, baixar as barreiras egóicas, ficar no espaço da vulnerabilidade, porque é na vulnerabilidade que você pode se manifestar naquilo que você pode ser na sua melhor versão. E quando o Gandhi dizia, então, seja em você a mudança que você quer ver no mundo, se nós não formos em nós a mudança que queremos ver no mundo, tudo que estamos fazendo aí é meramente uma falácia. É meramente retórico, discursivo. Então, quando eu disse que Jesus era coerente, congruente com tudo que fazia, pensava e que dizia, eu não sou. Eu tenho muitas coisas que eu penso, que eu digo, mas não faço. E isso me paralisava no início,
quando eu comecei a fazer palestra 12 anos atrás, foi Peixinho que me mandou, você vai ficar tanto tempo aqui na FEEB estudando e não vai fazer palestra? Eu digo, não, Peixinho, eu não consigo viver isso não. Eu leio o Evangelho, leio o Livro do Espírito, não consigo viver aquilo não. Como é que eu vou fazer uma palestra numa tribuna espírita para as pessoas daquilo que eu não vivo? Ele, bateu minhas costas. Se você esperar viver o que você está aprendendo, você nunca vai falar. É no fazer que você vai se aprimorando. Aquilo me mexeu profundamente. E ele me impulsiona, Rosane, para ir para esse espaço. E aí, quando eu me lanço com vergonha da exposição pública, do julgamento alheio, é óbvio que muitos veem em nós como uma figura que não se equivoca. Muitos projetam em nós pessoas que estão fazendo palestras. Eu tenho tantos delitos, tantos equívocos, e que alguns são confessáveis e outros inconfessáveis. Se eu confessasse aqui, muita gente nem me chamava mais para fazer palestra em casa espírita. Claro. Aí eu fui falar isso numa casa, viu, Rosane? E aí foi na Casa do Caminho, um rapaz ficou tão curioso, a plenária cheia, a Casa do Caminho, mais de 700 pessoas, cima e embaixo. Aí o rapaz no final vem perguntar, vem cá, o que é que você não pode contar? Que você falou que tem coisas que são confessáveis. Eu contei, por exemplo, no trânsito, quando eu passo na frente de alguém, quando eu transponho uma sinaleira, uma transgressão, que são coisas que eu ainda faço, e às vezes me pego fazendo, nossa, e coisas que eu não posso confessar. Ele achou que era uma coisa gravíssima. Eu falei, não, você pensou que, será que você está envolvido no narcotráfico? Será que você é um pedó? Aí pensou que era uma coisa, então eu nunca mais falei isso, que tem coisas que são confessáveis e tem outras que são inconfessáveis. Inconfessáveis são aquelas do nosso cotidiano, cada um de vocês tem, que quando vocês desencarnarem, você sabe que no além vai passar um telão assim, ó, imenso, dizendo assim, aqui, ó, o WhatsApp seu, o WhatsApp de vocês, tudo que vocês escrevem, um monte de coisa, vai estar tudo sendo mostrado para vocês lá, ó. Aqui, Flávio, você falou isso, aquilo outro, e todo mundo vendo, todo mundo sentado e olhando, mas menino, você fez isso mesmo? Então tem coisas que são privadas, são pessoais e intransferíveis, e que faz parte da nossa condição humana, porque somos seres humanos, comuns e imperfeitos. E nesse ser humano comum e imperfeito que somos, ainda temos atitudes que são de encontro àquilo que seria o ideal do que é o vir a ser. Na sequência, para ir fazendo honra ao tempo, eu tenho que respeitar isso pela primeira vez aqui, tenho 10 minutos, né? Então, nesse movimento de fechamento, nós vamos dizer assim, ele vai continuar. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Ou seja, Lázaro lá para os judeus foi o ponto de observação direto que os judeus poderiam ter do que o Cristo era possível de fazer, do que o Cristo conseguia fazer. E através da exemplificação, no caso viva, de Lázaro, tendo voltado do sepulcro, ele conseguiu, entre aspas, arrebatar muitos judeus que se tornaram cristãos, seguidores do Cristo, que deixou os fariseus com a sensação de querer exterminar Lázaro e querer exterminar Jesus, e que foi o que aconteceu. Nesse processo, portanto, Lázaro conseguiu alcançar, através do seu exemplo, talvez das suas falas, daquilo tudo que ele é considerado São Lázaro, né? É um santo da Igreja Católica, né? São Lázaro. Então, serás como Lázaro o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Olha que coisa. Você só vai conseguir, somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, ou seja, em ti, em mim, no caso em Lázaro, se você só poderão, a crença sincera em ti, é você que é o exemplo, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que esteja demonstrando. Qual é o grau de transformação que estamos operando nas nossas vidas, para que possamos ser o referencial, para que os outros que nos vejam, eu estou falando pela base do texto, possam crer também no Cristo que liberta, que leva você para o mais da sua consciência, que lhe faz com que você vivencie os postulados que seriam aqueles básicos de qualquer religião, de qualquer filosofia, que é o amor, que seria a tônica da sociedade. Não precisaríamos ter rótulo, porque a religião é rótulo, espírita, budista, protestante, católico, tudo rótulo. Tem rótulo em tudo que é garrafa aí, mas tem garrafa que tem rótulo que o conteúdo você bebe, você não quer saber. Tem comida que tem rótulos bonitos, maquiados pelo marketing de atração pelas cores, e quando você abre o produto não chega nem perto do que você imaginava. Então rótulos, nós temos muitos. Mas o que é o conteúdo que está dentro do rótulo independe da crença que vocês tenham, da religião que vocês professem. O que é o rótulo é aquilo que é periférico, é aquilo que é a persona, é o que é mostrado para o mundo exterior.
e que você pode vender, mas não sustenta por muito tempo, porque nem você suporta viver o tempo todo numa persona do bonzinho. Como eu disse, no centro você está na casa espírita, pessoal, muita paz, sente aqui, meu irmão. Aí quando chega ali fora, na primeira coisa, miserável, esse menino me deu uma fechada, aí já bota para fora o bicho que tem dentro. Então está no esforço ali de manter uma aparência e que gasta uma energia psíquica imensa para sustentar isso. Eu venho num trabalho ininterrupto de viver o máximo próximo daquilo que eu ainda estou, no que eu consigo alcançar. Porque eu sou centelha divina, mas eu preciso e eu busco o tempo todo ser eu. E sendo eu, mudar esse mundo, agradando a uns e desagradando a outros. Eu não quero desagradar a mim. Quando eu começar a desagradar a mim, é porque o negócio está pegando. Eu não quero mais me desagradar. Já fiz isso muito nessa vida. Eu não posso agradar minha esposa, agradar meu pai, agradar minha mãe e me desagradar. Porque eu não sou exemplo para ninguém se eu sou fugindo da verdade que está em mim. Eu sou um hipócrita. Um hipócrita, e muitas vezes nós somos hipócritas, realmente somos hipócritas. Nesse movimento, portanto, da exemplificação, dessa construção do homem novo, que cada um de nós tem em latência, da mulher nova, para ser politicamente correto, temos em nós o potencial divino, mas a gente não acessa, porque a gente não se debruça nesse mergulho interior. Eu falo a gente, de um modo geral, eu, em particular, extrapolando para uma grande média da população que não tem esse cuidado de fazer o movimento de ir para dentro, que seria a forma de a gente conhecer a verdade, e essa verdade nos libertaria. E, finalizando, se já fostes, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para edificação dos que te rodeiam. Então, se já fostes, pois, chamados pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para edificação dos que te rodeiam. Então, a gente pode escolher continuar no recinto da morte ou caminhar para o recinto da vida, para poder arrebatar aos outros que nos cercam através da exemplificação, e na exemplificação daquilo que vocês conseguem alcançar, é aquilo que a gente pode expressar na nossa melhor versão. A gente sempre fala como seres humanos comuns e imperfeitos, ou perfectíveis, porque estamos fadados à perfeição, e a perfeição se dará a partir do autoaprimoramento, desse autodescobrimento, desse autoencontro, dessa autotransformação, e que certamente todos aqui se iluminarão. E nesse processo, portanto, quando chegarmos lá, estaremos sendo uno com o Pai, e nessa conexão com o Pai, que não está fora, que está dentro, e que também está em todos os lugares, não numa visão panteísta, nem paneteísta, que às vezes pode se equivocar, que acha que Jesus é a árvore, que Jesus é o cachorro, ou que Deus é o cachorro, que é a árvore. É o mesmo que está lá na codificação, um quadro que eu pinto, aquele quadro foi criado por mim, mas eu não sou o quadro. Eu pintei o quadro. É um exemplo que está lá, salvo engano, no Livro dos Espíritos. Então, o quadro é uma obra minha, mas eu não sou aquele quadro. A conexão e o retorno à fonte é esse contato que nós estamos fazendo, ou esse movimento que nós estamos fazendo, para que nós não nos esqueçamos. Não te esqueças da proposta das quais abraçaram em alguns lugares, em vidas passadas, em planejamentos alguns, no retorno à vida. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Qual é o propósito que vocês têm maior na condução da sua jornada na Terra? A Terra, como está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um sítio malsão, é uma penitenciária, é um presídio, é um hospital. E, portanto, se é um hospital, somos almas doentes, entre aspas. Se é um presídio, somos delinquentes. E como delinquentes e doentes, nós estamos num processo de aprendizado, porque também é um hospital-escola. Então, aqui a vida na Terra é uma escola, e que nós podemos passar por dentro dela, aproveitando todos os ensinamentos com ensaios e aprendizados e construindo o homem novo que surge a cada momento, e não pensando que estamos num parque de diversões e que passamos aqui uma encarnação que é um tempo tão curto, no máximo 80, 90 anos, vamos dizer que nós vamos viver isso agora, essa geração, 90, 80 vai ser a média da vida da gente, e passa e diz: o que eu fiz na minha vida? Não é um processo de culpabilização, não é um processo de autoviolência, de autocomiseração e de mutilação. É um processo de autoencontro com o que vocês podem expressar. E nos momentos em que vocês expressam aquilo que não seria o que é o mais expansivo, o que é o mais da sua própria condição de ser que habita esse corpo, vocês ok para isso, ok. É isso que eu posso alcançar. Eu sou humano comum e imperfeito, e vida que segue. E vão para frente, sempre criando a possibilidade do mais. E para finalizar,
eu conto uma história, eu tenho 2 minutos, né? São 19h49 ou 43. É, que o relógio fica assim, meio assim. Então, a história, para finalizar, é sobre a questão da felicidade. É uma historinha que diz assim, e aqui eu encerro minha participação hoje com muita gratidão, mais uma vez, pelo convite. É Sandra que está ali por tela, é? Sandrinha, tamo junto, minha linda. Enfim, porque de máscara hoje a gente não conhece mais ninguém, não consegue saber quem é ninguém, né? Você olha pelos olhos, mas como os olhos são o espelho da alma, é agora que a gente vai ver no olhar quem é cada um. Olha ela ali, não sei se eu já vi, mas tudo bem. A história é a seguinte, tinha um jovem, e aqui eu termino. Esse jovem, ele estava angustiado, como muitos hoje estamos vivendo esse processo, né, de distanciamento, de isolamento, aumentou como nunca o índice de depressão, o índice de suicídio, isso vem aumentando de uma forma avassaladora com esse processo novo que a sociedade vive. Esse jovem, portanto, vivia também essa angústia existencial e sabia, perguntando ao pai, dizia assim, meu pai, eu não quero mais viver se a vida for isso que está sendo apresentado para mim, eu preciso encontrar felicidade. E eu não sei como alcançar a felicidade, meu pai. E o pai, sem saber o que dizer para aquele jovem, queridor, e que com perguntas filosóficas de grande envergadura, ele, nossa, eu não posso lhe ajudar, meu filho. A única coisa que eu posso lhe falar é que eu posso lhe indicar um sábio que medita no deserto, e lá ele tem muita consciência para poder contribuir com a sua pergunta. Eu não. O jovem, então me diga, papai, onde é que eu faço, como é que eu faço para ir para esse sábio? Você vai atravessar o deserto e vai fazer seu périplo rumo ao encontro desse sábio. O jovem entrou pelo deserto, passou por todos os seus movimentos de dificuldades, de sabores, até chegar no monastério, ou no ashrana. E lá chegando, encontrou um sábio que meditava, e com ele algumas crianças, alguns idosos, só que a roupa do sábio não era uma roupa característica daquelas brancas que nós estamos acostumados a ver, era uma roupa colorida, multicolorida, era amarela, era vermelha, era verde, e era totalmente diferente daquela imagem idealizada por esses homens sábios que meditam. E nesse movimento, quando o jovem perguntou, eu vim até o senhor, porque meu pai me falou que o senhor pode me ensinar o caminho para alcançar a felicidade, porque eu não consigo mais viver se eu não conseguir encontrar esse caminho. E aí, o sábio disse para ele, eu posso lhe dizer, mas eu só posso lhe dizer daqui a 2 horas. Então tudo bem, você me espera que daqui a 2 horas eu vou lhe falar como você alcança a felicidade. Mas você tem uma tarefa. Qual é a tarefa? Eu vou lhe dar essa colher, e com essa colher, que não é essa aqui, você vai dar uma volta pelo meu ashrana e daqui a 2 horas você volta. Só que na colherzinha tem um óleo que eu vou botar. Não deixa o óleo cair. Ok, tarefa fácil. O jovem pegou a colher e saiu transitando pelo ashrana e 2 horas depois ele voltou e disse ao sábio, está aqui, tarefa concluída. Como é que eu faço para chegar na felicidade? Ele, nossa, fizestes bem a tarefa, mas você observou o que havia no meu ashrana, no meu templo? Não. Você percebeu os jardins suspensos? Não. Você viu os tapetes persas? Não. Você não viu os vasos da dinastia Ming da China? Não. Você não viu os animais silvestres? O lago artificial? Não vistes nada? Não. Ah, retorna e refaz o caminho com a mesma tarefa. Ele pegou o óleo na colher, foi, e aí começou a olhar aquelas coisas lindas que enchia os olhos, todos os pássaros, todos os tapetes, todos os vasos, e voltou inebriado e disse, nossa, monge, isso aqui é lindo demais, eu quero viver aqui, como pode, quanta beleza. E o monge falou e arrebatou, e disse assim, tudo bem, fizeste essa tarefa, e cadê o óleo? Ele deixou cair o óleo, e o monge arremata dizendo, o sábio arremata dizendo, meu filho, o segredo da felicidade está em viver no mundo, contemplar as belezas do mundo, mas não esquecer do essencial, que é o espírito imortal. Vivam, divirtam-se, brinquem, curtam o mundo, os prazeres que o mundo nos dá, mas não esqueça do fundamental, que é cuidar do espírito imortal que vocês são. Muito obrigado, muita paz e até uma próxima no ano que vem, que esse ano encerraram minhas palestras aqui. Obrigado. O álcool, né? Obrigada, Flávio, pelas suas palavras. Vamos agora dar início ao passe coletivo. Convidamos os médiuns passistas a se posicionarem. Senhor, somos todos caminhantes. Buscamos o caminho da comunhão contigo.
sabemos que se mantém acesa em nós a centelha de luz, nossa essência, que é também a tua essência. Ela nos esclarece, nos fortalece, direciona nossos passos, ainda que nem sempre nós entendamos a marcha, mas confiamos e seguimos, entregamos a Ti nossos dias, nossa vida, enfim. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a Tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a felicidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão as Tuas dádivas e para que o Teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. E assim nós encerramos as atividades de hoje à noite. Que Deus nos conduza em segurança, em paz, de volta aos nossos lares. Muito boa noite a todos.